aquilo houve um auge cultural, não, mas acabou já perto da guerra. E a guerra modificou tudo. Não é? E depois da guerra e tal. Mas houve mais para trás muito entusiasmo pelo teatro. Vinham muitas companhias de fora, nos grupos, e que estavam aqui às vezes um mês no Teatro Violense. Mas antes também do Teatro Violense, tinha acompanhado. Havia um outro teatro, que era o Salão Teatro Éden, que é hoje, o que é hoje a casa do Peter, lá em frente à Tabacaria da Sorte. Para trás tinha um salão grande. E quem dirigia e acho que eram donas, que eram a dona Sibina Furtado não eram donas, mas elas é que dirigiam a atividade. E depois foi alugada, a artista feialense, que por sua vez alugava a outras entidades que faziam lá espetáculos. E até bailes. Lembro-me que falavam muito, que não apanhava disso. Grandes bailes acompanhados por uma grande orquestra alemã da Companhia do Cabo Alemão. Tinha uma orquestra muito boa. E os bailes lá no Salão eram famosos. Tinham que tirar o cadeiral e tal. E, portanto, o outro era o Teatro Violense, lá embaixo, uma atividade grande. Havia muita atividade nas igrejas, muitas cerimónias, e na parte artística eram as orquestras que tinham, e as capelas, não é? O cântico de Deus, isto também era artístico. Mas havia muitos grupos de teatro. O Atlético teve teatro, o Sporting teve teatro, o Real Sport também teve. Maneira que bailes, os carnavais, a vida das pessoas, a gente pensava que estavam isolados do mundo, não é? Mas havia uma grande animação na ilha. E quando vinha um navio, que era de 15 em 15 dias, era diferente, e a gente gostava de ir a bordo, só aquela coisa do cheiro do verniz, daqui, era uma coisa diferente, sabe? Mas depois voltávamos, sabe? Quer dizer, não era nada uma coisa parada, porque como havia muita coisa, e a rivalidade entre as coisas, estavam sempre em rixas, em complicações, por exemplo, a parte da rivalidade das filarmónicas, dos clubes de futebol, isto tanto era uma guerra permanente, não é? E os jornais noticiavam isso, que ninguém pense que era uma terra sem animação. Havia uma animação, mas a gente ia às coisas, tinha também mais gente. O cinema, havia 3 estreias por semana no Teatro Violense, aquilo era cheio, não é? Estou-me a lembrar, quando eram os filmes de aventura, era a malta da DOC, enchia lá, da DOC e dos outros, enchia lá a galeria. Não é? A galeria tinha uma entrada diferente. E os comentários que se faziam, dai-lhe, não sei o quê, olha o falso, e isto, e ele tirava, às vezes tiravam coisas lá de cima, cá para baixo. Cá embaixo também, mas havia uma diferença social, eram as foteiras, eram as cadeiras, depois eram os superiores, conforme o preço, depois era a geral com pau e sem pau, era aquelas que apanhavam aquelas colunas que sustentavam, e os camarotes, a malta tinha, e não sei como é que se metiam lá dentro para ver o filme, e eram 5 lugares e ainda uma senha, né? E aqueles coisas de lado eram difíceis de ver, quer dizer, uns viam até um intervalo de uma maneira, depois, mas havia um entusiasmo muito grande, que era o cinema, os bailes, sempre houve muitos bailes nesta terra, os desportos, as músicas, as bandas, as igrejas, que era uma atividade grande das igrejas e também cultural, não é? As igrejas estavam sempre cheias. Quer dizer, isso, as pessoas, e depois eram as coisas, e as questões entre as famílias e as pessoas e não sei o quê, e estava sempre animada. Havia sempre animação. Agora, o não dá, porque há uma coisa que as pessoas se concentram a ver televisão, são grandes espetáculos, às vezes, e essas coisas todas, e estão em casa. A maior parte, não é? Vê em casa, não estão em grupo, não estão como era de antes.
E os cabos fotográficos? Havia várias nacionalidades, bom, tipo os alemães, os ingleses, os franceses também acho que tiveram. Nunca sentiu que havia. Não, eles estavam, cada qual tinha as suas zonas e davam-se bem. Depois com a guerra era diferente. Chegou a haver uma escola, os alemães é que tinham escolas, vinham sempre professores de fora, que eram mais organizados. E eles tinham alunos ingleses. Alunos e alunas, eu sei. Já mesmo de começar a guerra, até que depois começaram a dizer, isto agora fica mal. Porque eles davam-se bem. Quer dizer, companhias do cabo, havia, primeiro foi a inglesa, a Eastern Telegraph Company, depois mudou, acho que mudou o nome para Zoros, não sei o que é isto, uma coisa temporária. Eu estou a dizer aquilo que sei, mas há rapazes que ainda estão vivos aí e que sabem falar sobre isso. E era uma inglesa, as americanas era a Western Union e a Comercial Cable Company. E os alemães tinham a Deutsche Telegrafischaft, não sei o que, nomes, pode estar a dizer aí algo mais, não é? Esses tinham aquela colônia alemã, que era a zona residencial, daquilo era tudo do mais fino. E eles todos praticavam, todos, esses ingleses e alemães, dedicavam-se muito, por exemplo, ao ténis. Naquela altura havia 9 campos de ténis, contando com os do Felsport e o do Sport. E tinham os ténis e muitos praticavam atletismo. Na altura também havia sempre todos os anos 1 ou 2 festivais atléticos e eles ficaram com alguns recordes de corridas. E muitos deles também jogavam nos clubes israelenses, ao futebol. O Sport e o Atlético. E tem atletas vários. Quer dizer, o facto de termos aqui, chegou a haver milhares, mas depois passou só para centenas, à medida que a tecnologia se foi desenvolvendo, as máquinas foram dispensando as pessoas. É preciso ver que eles foram rapazes novos que vieram na Inglaterra para ficar aqui a viver até à reforma. Eles tinham férias também. Mas como era de um mês, eles juntavam as férias para ir de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos.